A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão, vibra ainda no povo altaneiro, que liberta o progresso no chão. Catanduvas, jardim virente, o teu solo é um amplo altar, onde a brava e boa gente todo dia vem rezar os rosários de sementes pelas mãos a deslizar. São as preces no presente que o porvir vai germinar. Quanto amor na ideal trajetória da madeira. Na planície radiosa opulenta, que desvenda o horizonte de luz, minha terra tão linda apresenta seu perfil que me envolve e seduz. A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão, vibra ainda no povo altaneiro, que liberta o progresso no chão. Catanduvas, jardim virente, o teu solo é um amplo altar, onde a brava e boa gente todo dia vem rezar os rosários de sementes pelas mãos a deslizar. São as preces no presente que o porvir vai germinar. Quanto amor na ideal trajetória da madeira. Na planície radiosa opulenta, que desvenda o horizonte de luz, minha terra tão linda apresenta seu perfil que me envolve e seduz. A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão, vibra ainda no povo altaneiro, que liberta o progresso no chão. Catanduvas, jardim virente, o teu solo é um amplo altar, onde a brava e boa gente todo dia vem rezar os rosários de sementes pelas mãos a deslizar. São as preces no presente que o porvir vai germinar. Quanto amor na ideal trajetória da madeira.
Será? Teste. A mesa de som tá ligada? A mesa de som tá ligada. Mas é agora tá saindo. Tá saindo. Então, se deixar de existir, o mercado vai dar um jeito. O mercado vai dar um jeito. Eu entendo a aflição das pessoas e o medo do novo. Mas, gente, sem entrar em questões políticas, os caras conseguiram ganhar um negócio que tem mercado certo, que tem proteção, que você não pode fazer, o Correio pode fazer, e os caras, por incompetência, conseguiram quebrar. Aí eles não têm capacidade, porque está falido, está quebrado, acho que até mesmo direitos dos trabalhadores muitas vezes são negados, fundo de previdência deles, até onde eu sei, já foi dizimado no passado, eles tiveram que pagar novamente para garantir o direito de se aposentar, e estão quebrados. E daí vai fazer o quê? Quebrou. Não tem condições de colocar gente atrás de um balcão para trabalhar. Não tem. Aí muitas vezes as pessoas ficam bravas com o trabalhador que está lá, com o atendente que está lá, mas o cara está lá tentando fazer o serviço que precisaria de 2, 3. Então, acredito que o prefeito não vai entrar nesse barco furado. Em um momento, pensei, por outro lado, até um dia eu conversei com o prefeito a respeito disso, falei, prefeito, não existiria a possibilidade de uma parceria público-privada e o município contratar alguém para auxiliar nesse atendimento? Eu cheguei a pensar nisso, pensando nas pessoas, mas já que agora a demanda partiu do Correio, da empresa pública de Correios e Telégrafos, no sentido de entregar para que o município faça isso, agora é a hora. Não, eu, município, não vou fazer. Então, você não tem mais a reserva de mercado no serviço de encomenda, de correspondência, e sei lá quantos outros serviços o Correio presta. Estamos na era digital, vamos ter que mexer nisso. Porque daí as pessoas vão parar de sofrer, porque elas não vão precisar mais buscar o Correio. Porque essa demanda do Correio não atende nem a questão da própria população, porque o Correio não vai... Não estou dizendo na demanda do presidente, na demanda que o Correio encaminhou para o município. Porque o Correio não está pedindo uma parceria para auxiliar ele na execução do trabalho. Ele está pedindo para a prefeitura assumir. Então é absurdo, é o fim. Infelizmente, é o fim do Correio. Uma empresa gigantesca do tamanho do Brasil, a única entidade que existia de uma forma ou outra, uma representação em todos os municípios do Brasil, poderia ter organizado uma cadeia logística que entregaria todos os serviços de encomendas, Shopee, tudo, eles poderiam ter se organizado, mas não. Incompetência, político em funções técnicas, e o resultado está aí. Mas eu sou favorável ao encaminhamento da demanda, porque eu entendo que essa demanda é uma demanda que vem da população e a gente representa a população, mas eu não acredito que o Correio vai responder positivamente a isso, infelizmente, porque o próprio Correio já está sinalizando uma coisa diferente. Tipo, olha, eu vou abandonar. Vocês que assumam. Complicado. Senhor presidente, demais colegas, restantes da nossa casa, hoje o Itamar, o Paulinho e os representantes dos táxis de Catanduvas, sejam bem-vindos. Quando quiserem, as portas estão sempre abertas. O pessoal que nos assiste do conforto dos seus lares. Senhor presidente, acho que é uma boa indicação, também sou favorável. Acho que a gente tem que mandar mesmo, a gente tem que estar sempre no calcanhar deles, tentando alguma melhora, porque a gente é cobrado diariamente da população sobre isso. Passa ali na frente, tem fila lá para o lado de fora, tá difícil a situação do Correio. Mas eu acho que o Ricardo foi feliz também na fala dele, porque a gente sabe que vem uma resposta muito bonita, escrita com palavras que talvez só advogado e juiz sabe falar, a resposta que eles mandam para a gente no papel ali, que na teoria, mas na prática nada se faz, né? Então, a gente vota favorável ao requerimento, é uma busca para melhores, mas está fadado à falência, né? O Correio, caminhando a passos largos para o seu fim. E daí hoje com as mídias sociais, aí com a internet
tendo várias coisas para comprar. Com 2 cliques ali você compra qualquer coisa pela internet e é entregue rápido. Tem coisas que você compra tipo na sexta-feira, na segunda-feira na porta da tua casa, entregando. Então, só para dizer que é favorável ao requerimento, tem que mandar mesmo, mas bem provável que a resposta seja negativa mesmo, mas favorável, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários da casa, nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Eu também sou bem favorável ao requerimento. Infelizmente, tem essa resposta aí que o Ricardo comentou com nós, que é o Correio não aguentando mais o repuxo, aí abrindo falência, quem sabe, né? Pedindo socorro aí às prefeituras, mas a nossa população ainda precisa muito da questão do Correio, né? Envios de documentos, o pessoal compra, vende, manda bastante pelos Correios, então, infelizmente, está essa situação bem complicada, mas vamos cobrar novamente dos Correios, vamos ver o que eles vão responder. Como diz o Julico, sempre vem umas palavras muito bonitas, né? Mas resolver mesmo nada, mas é a nossa obrigação de cobrar. E depois, mesmo se a resposta vir negativa, precisamos ver uma forma de estar ajudando a nossa população aí, ver como que vai ser a demanda daqui para frente, assim que não tiver mais condições de o Correio realmente existir e depender da prefeitura. Meu voto é favorável, presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Ayrton Ferreira, digníssimo vereador, autor do requerimento, cumprimento pelo seu otimismo. Quero crer e espero, junto com o senhor, que o Correio atendesse essa casa que representa o povo. Mas, me somando aqui a expressão do nobre colega vereador Júlio César Tessaro, quando diz Correio fadado ao fracasso, isso muito nos entristece, porque ele não só está com a razão, assim como os demais vereadores argumentaram sobre a situação atual do Correio, muito nos entristece ver empresas públicas, historicamente falando, que serviram o povo sempre com muito zelo. Nós vemos pelo Romildo, né? Aqui em Catanduvas, sempre muito carinhoso, muito prestativo, se desdobrando para cumprir com suas funções, agora também de casa em casa. Bom seria, eu cumprimento o vereador autor do requerimento, me somo ao senhor, apoio, voto junto, sou favorável. Mas reforçando, principalmente a fala do vereador Júlio César, coincidentemente, ao abrir aqui uma página de notícias, ele apareceu aqui 2 horas atrás, pela CNN, prejuízo dos Correios quase dobra e vai a 3,2 bi no primeiro trimestre de 2026. Dobrou comparado ao ano passado os prejuízos que o Correio vem tendo. Né? Então, isso vem só reforçar. Notícia de 2 horas atrás. O que disse, principalmente, o nobre colega vereador Júlio César. Fadado ao fracasso. O que é uma pena. Nós vemos empresas que foram terceirizadas, estatais, né? Gerando prejuízos ao povo. Nós vemos Correios caminhando, né? Por um caminho sem volta, né? Como está aqui na notícia agora. Esperamos nós, né? Gostaríamos nós de ser atendidos junto com o vereador autor do requerimento. Sou favorável e cumprimento o vereador pela iniciativa em favor do povo. Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, eficiência e eficácia não é o forte da máquina pública brasileira, né? Infelizmente. E eu acho que nem vai ser tão cedo. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Declaro aprovado. Retorno então à presidência ao Ayrton. Obrigado, vice-presidente. Estamos hoje com a pauta bem curta. Passamos, nesse momento, para a palavra livre.
Com a palavra, o vereador Ayrton Aparecido de Lima. Suas considerações, vereador. Eu quero agradecer aqui ao Executivo, juntamente com toda a sua equipe, comissões, Registro de Imóvel, a DEASC, pela entrega de mais matrícula aos moradores do nosso município. Senhor presidente, eu peço que aqui da Câmara envie um ofício para a Copel, já que mexemos nos Correios, então vamos mexer na Copel também. Então vamos lá. Nessa matrícula que foi entregue aos moradores na última quinta-feira, tem uma rede da Copel, rede de alta tensão, que passa dentro do loteamento, tem os postes dentro do lote deles, e eu peço que enviem um ofício para a Copel para que retire os postes dentro do lote, que está bem perto, próximo da casa, próximo da pessoa que quer construir uma área, quer aumentar, não consegue, está dentro, bem próximo da casa mesmo. Consegui tirar pelo lado de fora para parar de atrapalhar eles. O endereço para localização, para envio do ofício, Rua Angelina Capichon, na transversal é Rua Carteiro Haroldo Alves, seria Rua 1 até a Rua Félix Kovaleski. Eu quero até falar o número de uma casa aqui para ficar mais fácil a localização, isso, 301, na Rua Angelina Capichon. Tem até o nome das pessoas aqui, mas de momento não vou citar. Mas deixar meu boa noite a todos e uma ótima semana. Será encaminhado o seu ofício à Copel, vereador. Com a palavra, vereador Milton Kutz. Senhor presidente, opa, tá gritante o negócio. Cumprimentar a todos que nos acompanham online, de seus lares. Mais um cumprimento muito especial aos presentes aqui fisicamente. O senhor Luciano Guedes, os taxistas que estão sempre disponíveis aí, né, a gente tem acompanhado, Itamar Gemelli, Paulo César Potrates, Paulinho também, né, popularmente conhecido. Bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui na Casa do Povo, Poder Legislativo. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite a todos, senhor presidente. Deus abençoe Catanduvas e liberta o Correio da falência. Com a palavra, vereador Julico. Não posso deixar de parabenizar o Executivo pela entrega dos lotes na última quinta-feira. A gente vê a alegria estampada no rosto de quem pega sua matrícula. Pessoal, alguns até com lágrimas nos olhos, né, de felicidade, mas não de tristeza, de felicidade, porque estão chegando em casa e levando sua matrícula, como eu escrevi nas redes sociais lá, entrega para quem sempre pertenceu o terreno, né? Então, parabenizar a todos. 7ª entrega, eu acho. 7º. E temos mais por vir aí. Quem está na vez aí pode esperar que vai chegar a tua vez aí, que daqui a pouco vai estar com a tua matrícula na mão. Senhor presidente, acho que até é um assunto que já foi comentado aqui, sobre a rua aqui, não vou lembrar o nome aqui no beach tennis, ali, como é que é o nome? Aquela rua? A Costa e Silva. Não, mas não, aqui a estreita ali, como é que é o nome? Teodorico Rodrigues. A Teodorico Rodrigues, a 3, e agora me procuraram sobre a rua São Paulo aqui, na altura do Bela Vista aqui. Elas ficaram estreitas. Então, pessoal, moradores reclamaram, e tem um comércio ali, né, uma academia, então assim, quando tem movimento, acaba estacionando o carro dos dois lados, fica praticamente impossível de passar com o carro no meio ali, né? Tem que passar bem estreito. Então, vocês talvez a possibilidade de fazer estacionamento só de um lado, né? Porque foi procurado, então a gente pode estar vendo com a prefeitura essa possibilidade sobre esses 3 locais aí, né? Que a gente já cobrou, não sei como é que está o andamento disso aí. Então, para a gente continuar nessa linhagem aí. E para finalizar, senhor presidente, convidar o pessoal para o Arraiado Tiradentes, Escola Tiradentes. Quarta-feira já começa a festa junina, então, véspera de feriado aí, vai ter o arraiá lá com bastante coisa boa para comer,
A criançada apresentando as danças lá, depois tem um bailinho lá para finalizar a noite lá, então estão todos convidados, os vereadores estão intimados, não é nem convite, é intimação, vão lá gastar um pouquinho lá, ajudar as crianças da escola lá. Então, seria isso, senhor presidente. Mais uma boa semana, que Deus abençoe, até a semana que vem. O seu pedido será oficializado ao executivo, porém, no passado não muito distante, a gente já cobrou através de indicação, requerimento, essa rua Teodorico aí, a gente não obteve resposta do executivo, né? Tomara que dessa vez eles respondam. Com a palavra, vereador João Marcos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Lucineta, nossos servidores, nossos ouvintes aí que assistem pela rede social. Também quero fazer o cumprimento especial aos nossos companheiros que hoje aí se faz presente presencialmente, né? Itamar de Melli, Paulo Potrates, mais conhecido como Paulinho Galizé, e o nosso amigo Luciano também, que já nos assessorou aí na casa. Fica aí nossos cumprimentos. Senhor presidente, a gente tem aí ao decorrer da semana algumas situações que a gente até gostaria de estar repassando, né, mas não foi possível. Então, só mesmo desejar aí uma boa semana de trabalho a todo mundo e uma boa noite, que Deus nos abençoe. Sim, vereador, o seu requerimento a gente vai colocar na próxima segunda-feira. Pode ficar tranquilo sobre isso. Beleza, então, senhor presidente. Então, agradeço aí. Com a palavra, vereadora Lucineta. Semana passada nós tivemos uma semana bem cheia, principalmente na quinta-feira. Teve um encontro das mulheres rurais, então não posso deixar de parabenizar a Daiane, a Cláudia, que foram as organizadoras, com toda a equipe. Foi um encontro muito bacana, eu tive presente lá em alguns horários, então parabéns às meninas que fizeram tudo com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então parabéns à organização e a todas essas mulheres aí rurais que trabalham com muita dignidade, ajudando os seus lares, ajudando a comunidade. Então, parabéns a todos. E para fechar a quinta-feira com chave de ouro, tivemos as entregas de mais um tanto de escrituras, né? Na verdade, que representa liberdade e dignidade para todos esses moradores que foram lá na quinta-feira receber as suas escrituras. Então, parabéns à organização, parabéns à prefeitura, parabéns ao pessoal da comissão, inclusive o nosso colega Ricardo aqui é da comissão que faz parte para organizar. Então, parabéns a todos, né, pelo trabalho. Não é um trabalho de hoje, é um trabalho que há tempo eles estão aí lutando, né, para poder dar um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito a todas essas famílias que, graças a Deus, estão com a sua, como diz, estão podendo dormir tranquilo, sabendo que agora ninguém mais pode mexer no seu lar, na sua casa. Então, parabéns a todos. Serei isso, no mais, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Com a palavra, o vereador Ricardo Barreto. Agradecer a presença daqueles que estão aqui na casa hoje, especialmente chegou depois que eu tinha feito o cumprimento a quem estava presencialmente, o Gemelli e o Paulinho aí, inclusive uma demanda que eu já levei para o prefeito, agora externo, publicamente, a questão dos táxis. A gente observa na cidade pessoas que reclamavam bastante porque não tinha uma licença de táxi e queria trabalhar, recebeu a licença de táxi e não se adequa à norma. Então, eu penso que, em algum momento, a municipalidade, na qualidade de órgão concedente, vai ter que agir no sentido de fiscalizar. Também, conversando com quem está trabalhando, a gente percebe outros que adequaram o seu veículo, mas não cumprem aquilo que está na lei. Que a lei fala que a atividade principal é ser taxista. E a gente observa que isso não acontece. Gente que pegou uma licença de táxi, colocou embaixo do braço para adquirir veículo com desconto. Eu acho que esse não é o objetivo.
Esse não é o objetivo. Até em razão disso, que o meu posicionamento lá na época já era para que não houvesse o aumento do número de licenças. Que mantivesse as 10, quem tinha interesse de trabalhar, ou começar ou continuar, ia ter essa possibilidade. E a gente percebe que pessoas que não trabalham como taxistas pegaram a licença, colocaram embaixo do braço e foram para a concessionária. E só, não trabalham como táxi. E é esse o problema. O município, o poder público, ele tem uma coisa chamada poder de polícia, que é o poder de ir lá e executar o negócio, fazer acontecer. É o poder de polícia administrativa. Não estou falando da polícia militar. O órgão público, ele tem esse poder. Quando ele vai lá, fiscaliza, ele está executando o poder de polícia. E é esse problema, é esse vácuo, esse ato de poder, onde o município, muitas vezes, não faz essa execução do poder de polícia com medo de perder voto. E eu chamo a atenção para algumas coisas. Por exemplo, a lei dos táxis. Quando ela foi aprovada aqui no ano passado, parecia que o mundo ia acabar, parecia que gente ia morrer e que não sei o quê. Hoje está tudo bem, quem quer trabalhar está trabalhando e está tudo certo. Novas pessoas entraram, outros desistiram, acharam que não valia a pena, e essa análise passa por cada um. Cada um tem que avaliar se vale a pena ou não. E passou. E eu vejo, às vezes, quando os colegas pedem, a Teodorico Rodrigues já foi pedido várias vezes pelos mais diversos vereadores, esse pedido, e muitas vezes a gente vê que o executivo meio que tira o pé porque ele tem medo. Ele tem medo da opinião pública. Mas, às vezes, você faz a alteração, você desagrada um ou outro, mas você agrada um número maior de pessoas. Eu costumo dizer, é igual o lote sujo. O cara que está com o lote sujo vai ficar bravo, vai espernear se ele for multado, se ele for notificado, mas a comunidade inteira ao redor vai ficar feliz com isso. Então, o poder público tem que executar, tem que lançar mão do poder de polícia. Hoje, passamos a tarde com a comissão verificando denúncias que foram registradas no portal, na ouvidoria do município, a respeito da lista com os classificados para as casas. Algumas dessas denúncias resultaram, na verdade, no levantamento, que muitas vezes desclassificou a pessoa ou reenquadrou ela em outra colocação. Algumas denúncias não têm fundamentos, a pessoa enxerga uma situação, como ela não tem acesso a documentos, ela faz a denúncia. A comissão foi, verificou. Hoje tivemos, inclusive, situação de visitas em loco, exatamente para verificar isso. A gente vai conseguir fazer a justiça perfeita como a justiça divina? Não, a gente não vai. A gente não tem esse poder. A ferramenta que a gente tem é uma lei que a gente busca enquadrar aquilo que a pessoa comprovou num papel, aí às vezes o papel aceita tudo, que a pessoa comprovou, nós vamos verificar isso com as denúncias para depurar, mas a gente já vê o quanto a gente evoluiu, né? Hoje está lá o nome da pessoa numa lista e ela tem que se sujeitar àquilo, se ela quiser ter o benefício. Transparência, aí as pessoas denunciam, a gente vai, verifica, chama a pessoa para conversar, para verificar. Então, a gente vê uma evolução nesse trabalho. A gente quer que, talvez nas próximas semanas, já saia uma lista definitiva, mas a gente está trabalhando. Hoje era 10 para 5 horas, faltando 10 minutos para 5 da tarde, chegaram a 3 denúncias. 3 novas denúncias chegaram na ouvidoria. A gente verifica. Algumas coisas têm fundamento, outras coisas não têm fundamento. E para acalmar o coração das pessoas, às vezes as pessoas pensam assim, mas a Lucineta merece, o Julico não merece. Mas a pessoa está dizendo que a Lucineta merece com base no que ela acha justo. A gente está preso à lei. De repente a Lucineta mereça, mas o Julico merece mais. O Julico está há mais tempo pagando aluguel, o Julico tem mais idade, o Julico tem mais filhos, o Julico trabalha mais tempo com carteira assinada. Então, são uma série de fatores. Às vezes, para quem está fora, parece que é injusto, mas não é injusto. Não é injusto, porque a pessoa está vendo do ponto de vista dela. Vai passar alguma coisa pela gente sem ser notado? É possível, a gente não é perfeito, mas uma coisa eu garanto, da parte da comissão, não existe uma fé por parte da comissão. E se a gente tiver que ir na casa do cidadão e dizer, olha, você vai perder pontuação porque esse documento que você apresentou aqui não tem como ser aceito. Não tem como ser aceito. Então, só para acalmar o coração das pessoas. E assim, tem algumas situações assim que
totalmente deturpadas. E outra coisa, nós recebemos denúncias de pessoas que estão lá na posição 300. Essa pessoa ela não vai ser contemplada agora. Então, a gente está respondendo a denúncia, dizendo, olha, a pessoa está lá classificada na posição 300, mas ela não vai ser beneficiada. Então, nós vamos se concentrar nas pessoas que estão lá na frente, que é as que vão efetivamente ser contempladas. Aí, à medida que a fila vai andando, a gente vai fazendo essa análise pormenorizada. Na quinta-feira, enquanto alguns confraternizavam, outros trabalhavam. Quinta-feira estive em Cascavel. Eu já falei isso há alguns meses aqui, a respeito da política municipal de educação ambiental. Aconteceu aquilo que eu previa, o Ministério Público do Estado do Paraná notificou o município no sentido de criar essa política. Inicialmente veio um questionamento, mas eu acredito que isso vai se tornar uma obrigação. A Itaipu fez um primeiro dia de formação, então quinta-feira o dia inteiro lá no auditório da Univel foi uma formação para dar o pontapé inicial na construção. E de lá também saiu um documento, um termo de compromisso do chefe do Poder Executivo, assinar com a Itaipu, porque a Itaipu vai oferecer o suporte técnico para criar essa política. Então, foi um dia corrido, mas bastante produtivo nesse sentido. Então, o tema não sairá de pauta. Em breve eu vou procurar a nossa secretária de Agricultura e Meio Ambiente, que ela é a chefe da pasta, já apresentar os manuais que foram entregues, já conversar com o executivo. Com o executivo já conversei na sexta-feira ainda, a respeito dessa questão desse termo de compromisso, que eu acredito que é um termo de compromisso que ele, não sei se ele vai ter escapatória para não assinar, porque acredito que se não assinar, tipo assim, eu não quero fazer esse termo de compromisso, eu vou fazer sozinho. Aí o Ministério Público vai questionar, tipo, você vai fazer, mas tem que fazer. Então, acho que é uma ajuda gratuita e de nível técnico elevado, acho que tem que ser aceito. Mas o tema será debatido. Inclusive, e a gente vê que são construções, né? Aí lá eu sou o único parlamentar que faz parte desse grupo, que é gestores municipais de educação ambiental, por mais que alguns dizem, não tem experiência, não, sou técnico de meio ambiente, e faço parte desse grupo já, acredito que há uns 7 anos, participando mensalmente das reuniões de formação e encontros e conhecendo experiência. Então, eu posso falar um pouco sobre educação ambiental, sim. Lá eu sugeri que, desde a formação do grupo de trabalho, que os vereadores fossem informados e convidados para participar das reuniões, participassem dos debates. E foi um tema, foi uma situação que teve um cidadão lá, um outro gestor municipal, de um outro município, que ele se inflamou com a minha ideia. Que é um absurdo, que a iniciativa é do Poder Executivo, que o Legislativo não tem que se envolver, que tem que chamar a comunidade, as entidades. Eu falei, ok, tem que chamar a comunidade, as entidades para representar, mas vou citar um exemplo, eu vou chamar, sei lá, a Associação de Proteção das Borboletas Catanduvenses. Eu usei esse exemplo para ele. Falei, esse presidente vai participar do grupo de trabalho, lá ele vai ter voz, ele vai ter vez, mas o produto que vai sair dali, uma letra de lei, vai para a Câmara de Vereadores. São os vereadores que vão ter que aprovar. Já que os vereadores vão ter que aprovar, não é melhor que eles participem, ou pelo menos acompanhem, ainda que à distância, o desenvolvimento dessa letra fria de lei, desde o nascimento dela, para quando ela chegar na Câmara de Vereadores, os vereadores já terem uma plena noção do que se trata aquele documento, do que se trata aquela política, qual é o objetivo que se quer atingir. Aí a gente vê assim que nem todos os municípios, os representantes da população estão integrados ao interesse da população, porque é uma política pública do município que vai interferir no dia a dia das escolas e, por consequência, não só das escolas, da sociedade. Vai ter que virar lei, vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. Não, e tem que acontecer a portas fechadas, o vereador não pode ter acesso à discussão, o vereador não pode opinar. A gente vê que, em alguns municípios, a gente percebe ainda pessoas que têm uma visão completamente deturpada da Câmara de Vereadores, dos representantes do povo que foram eleitos. E é quem, de fato, vai ter o poder, porque pode vir uma lei perfeita do Executivo.
Se a gente não quiser que ela passe, ela não vai passar. Se a gente quiser alterar ela, inclusive, enxertando nela um negócio absurdo que não tem nada a ver, que não atende o objetivo da política municipal de educação ambiental, a gente pode. E como é que a gente não faz isso, não estraga a norma? É participando da construção dela para entender quais são os limites e quais são os objetivos que ela precisa atender. Só coloquei isso só para ver que, às vezes, a realidade de outros municípios é totalmente diferente. Aqui a gente tem liberdade de ir no gabinete do prefeito, conversar. O prefeito chama a gente para opinar a respeito da busca por soluções para os problemas e para os desafios que são enfrentados, mas a gente percebe que em outros municípios isso não acontece. A Câmara de Vereadores é vista pelas costas, vamos dizer assim. Então, isto posto, desejar uma boa noite a todos e torcer para que tudo corra bem, para que na próxima segunda-feira estejamos todos aqui com saúde. Com a palavra, o vice-presidente Matheus. Reservei a minha palavra livre para fazer apenas uma homenagem ao nosso grande amigo que se foi, o Thierry. Redigi um texto para ele e para toda a família, porque eu tive uma amizade muito grande com ele, tive a oportunidade de ser seu técnico no campo por alguns anos. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje quero prestar uma singela homenagem ao jovem Thierry, que nos deixou de forma repentina aos 18 anos de idade. Thierry era um jovem dedicado, atleta apaixonado pelo futebol e muito bem serviu ao Exército Brasileiro, com honra e responsabilidade. Tinha sonhos, objetivos e uma vida inteira pela frente. Falo também como alguém que teve a honra de ser seu técnico no futebol por alguns anos, acompanhar de perto sua dedicação, seu respeito, sua amizade e seu amor pelo esporte. São lembranças que guardarei com muito carinho, todas as partidas, as vitórias e as derrotas, a resenha depois dos jogos e os planos para o futuro. Sua partida deixa um vazio imenso entre os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor. Thierry deixa entre nós seu exemplo de juventude, determinação e humildade. Que sua memória permaneça viva em nossos corações. Descanse em paz, meu amigo. Vereador, visivelmente emocionado nesse momento, a gente compreende. Também quero aproveitar o espaço aqui, deixar minhas condolências, meus sinceros sentimentos, a família da professora Dona Irene Radel, também que nos deixou nessa semana. Também um abraço forte para o meu grande amigo, a gente estudou por muito tempo juntos, o Givanildo, pai do Thierry, que a gente nem imagina o que essas famílias estão passando nesse momento. Também agradecer a presença aqui do Paulinho Potrates, do Gemelli, que estão junto com a gente aqui hoje na sessão. Obrigado por terem vindo, venham mais vezes. Precisando dessa Casa de Leis, está sempre de portas abertas para vocês e para toda a população de Catanduvas. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 8 de junho de 2026, às 19 horas. Não havendo mais matéria para a pauta, eu, presidente, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos. De sementes pelas mãos a deslizar, são as preces do presente que o porvir vai germinar.